Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Sadhguru, eu gostaria de saber, quando estamos em silêncio, ainda assim sentimos a mente tagarelando, o que sempre nos incomoda, e os nossos pensamentos sempre se alternam entre imaginações passadas e futuras, o que não nos traz nenhum ganho. Como se livrar disso? Existem muitas ideias sobre essa ausência de pensamentos, mente vazia. Esses tipos de termos têm sido propagados por todos os lugares. E esses termos têm sido mal compreendidos e transformados em todos os tipos de coisas. E as pessoas estão se esforçando em como parar minha mente. Levaram milhões de anos de evolução para se conseguir uma mente com esse tipo de capacidade, não é? Milhões de anos de um tremendo trabalho da natureza para que hoje você tenha uma mente com esse tipo de alcance. E agora você quer pará-la. Por que é que você quer pará-la? Se a sua mente estivesse constantemente produzindo agradabilidade absoluta para você, você pensaria em como parar esta mente? Pensaria? Não. Ela está produzindo muito descontentamento. É por isso que você está pensando em como parar a mente. Essa é a primeira coisa, onde quer que você vá no mundo, isso entrou tanto na mente das pessoas. Se você lhes disser medite, elas dizem, mas Sadhguru, eu não consigo parar a minha mente. Eu disse, isso só acontecerá depois que você parar seus rins, seu fígado, seu coração. Você para todas essas coisas, então a mente também irá parar? Você quer que parem? Não. Então por que você quer que a mente pare? Por que você tem um preconceito tão terrível contra a mente? Você não se importa se o coração está batendo, você consegue meditar. Você não se importa se o seu fígado está trabalhando, você consegue meditar. Os seus rins estão funcionando, você consegue meditar. Se o seu cérebro funciona, você não consegue meditar? Qual é o problema? Você parece ter algo contra a inteligência, não é? Isso é uma conspiração da estupidez contra a inteligência humana, que diz que meditar significa que o seu cérebro deve estar congelado? Não. Você não precisa congelar o seu cérebro. Nós estávamos olhando para isso ontem mesmo. Iniciaremos você em Shambhavi. É um processo simples. Existem muitas maneiras de fazer isso, essa é uma maneira simples, mas é um processo poderoso. Se você sentar aqui, você verá que o seu corpo está aqui, a sua mente está em algum lugar, quem você é está em outro lugar. Uma vez que haja um espaço entre você e a sua mente, então o que a mente não está fazendo, o que a mente está fazendo, isso nem mesmo será um problema. É como se você estivesse preso em um engarrafamento, sabe, você está sofrendo no meio do trânsito. Essa é uma experiência. Suponhamos que você esteja no topo do Chamundi Hill, ou você esteja flutuando em um balão de ar quente e olha para baixo para aquele trânsito todo, muito tranquilamente. Trânsito. Por quê? Por causa da distância, não é? Quando você está nele, o trânsito é uma experiência diferente. Lá bem alto, sentado em um balão de ar quente, você olha para baixo, você não consegue nem ouvir os sons. O trânsito parece maravilhoso, não é? Sim ou não? Porque existe uma distância. Portanto, uma vez que existe uma distância entre você e a atividade da sua mente, a mente não é um problema. A mente é um milagre, não um problema. E de qualquer forma, se os pensamentos ocorrem continuamente, se você está tendo uma diarreia mental, obviamente você comeu comida estragada, não é? Sim.
Se você está tendo uma diarreia física, você comeu comida estragada, não é? Se você está tendo uma diarreia mental, você obviamente consumiu algo errado. O que essa coisa errada pode ser é... No momento em que você se identifica com algo que você não é, então você está acabado, a sua mente será uma fuga contínua, não tem outro jeito. Faça o que quiser, tente o quanto quiser, ela não vai parar. Se você não se identificar com nada que você não é, você saberá lidar com tudo, você saberá usar tudo, mas não se identificará com aquilo. Então você verá que se você sentar aqui, simplesmente a mente estará assim. Se você quiser usá-la, você pode usá-la, do contrário, ficará assim. Neste momento, as suas mãos estão assim. Ah, você está mantendo-as atadas porque elas irão para todos os lados, não é? Não, você pode mantê-las assim. Você pode mantê-las desse jeito, você pode mantê-las desse jeito. Quando você quiser usá-las, você pode usá-las. Portanto, é um instrumento útil. Suponhamos que suas mãos passem a ficar assim. Você sabia que algumas pessoas se tornaram assim? Sim ou não? Se elas se tornarem assim, você se tornará ridículo, não é? Se isso acontecer com a sua mente, você se tornará da mesma forma ridículo. É só que você está vivendo em uma zona de conforto, pois ninguém mais pode ver, mas as pessoas podem ver. Se elas lhe observarem bem de perto, elas poderão ver, não é? E se elas forem ou não capazes de ver, isso não importa. A questão é, a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle? Não importa se elas conseguem ver ou não, esse não é o problema. O problema é que a faculdade mais importante da sua vida está fora de controle, fazendo a sua própria bobagem o tempo todo. Ela não está fazendo o que você quer que ela faça. Então, se você tiver que ser libertado dessa enfermidade, você deve parar de comer comida estragada. Comida inadequada ou comida estragada significa que você está se identificando com coisas que você não é. Se você sentar aqui, se você não se identificar com isto e com isto, então você verá que tudo está bem. Assim, a sua mente irá fazer o que você quer que ela faça. Caso contrário, ela simplesmente ficará por ali, e é assim que deve ser. A mente não deveria estar contando suas próprias histórias o tempo todo. Ela deveria contar a história que você quer que ela conte, não é mesmo? Do contrário, ela é um incômodo e tanto. Sadhguru, nós como estudantes ficamos longe de nossos lares, do conforto familiar e emocional. Em termos de nossas carreiras, saímos em busca de pastos mais verdes. Com isso, buscamos companhia no sexo oposto. Algumas pessoas entram em relacionamentos que gradualmente progridem para a intimidade física. Sadhguru, então a questão é, por que nós, enquanto geração, não podemos discutir isso abertamente? Ou o sexo antes do casamento ainda é um tabu? Veja, isso não é um tipo de prescrição, isso é uma necessidade individual. Agora, devemos entender o seguinte: nesta sociedade, lidávamos com a sexualidade humana da seguinte forma. Antes de uma menina atingir a puberdade, elas eram nomeadas. Este é o menino com quem você vai se casar. Na idade de 6 ou 7 anos, eles não se casam, mas dizem sempre para ela, o filho do seu tio, esse rapaz, você vai casar com ele, você vai casar com ele, dizem para ele, você vai casar com ela. Então eles não se viam, não se conheciam, não tem nada acontecendo, mas emocionalmente eles estão vinculados. Antes que se tocassem fisicamente, queriam que estivessem emocionalmente ligados de uma forma poderosa. Então esta é a técnica da cultura, a forma como lidavam com isso. Então quando você alcança ou atinge a puberdade, quando seu corpo desabrocha para certas possibilidades, nesse momento suas emoções já estão com alguém, então você maneja o seu corpo, você não se descontrola, porque suas emoções já estão vinculadas a alguém.
Então, quando elas chegam aos 15, 16, a garota se casa. Quando eles chegam aos 17, 18, o rapaz se casa. Eles vão trabalhar na agricultura ou no comércio ou qualquer que seja a atividade deles. Então, um aspecto importante da vida da juventude está resolvido. Uma coisa é o emocional, outra coisa é a necessidade física. Ambos estão resolvidos desde cedo. E é claro, naquele tempo os filhos chegavam dentro de 1 ou 2 anos. Então eles se engajavam e se ocupavam e a vida seguia, certo? Hoje em dia nossas vidas mudaram, porque quando você termina os estudos, a maioria das pessoas tem no mínimo 24, 25 anos de idade. Doutorado quer dizer 30 anos, o quê? 35? Eu não sei. Depende de quão bonzinho é o seu professor. Então, vamos dizer, o tempo médio de estudo é de 25 anos de idade, até conseguirem um emprego e se acomodarem em algum lugar com segurança financeira razoável, 30 anos de idade, certo? O pico da função hormonal humana é entre 15 e 30 anos. Você não está ensinando às pessoas uma maneira ascética de viver? Você não está dando a elas algum sadhana no qual elas transformam suas energias em alguma outra possibilidade para alcançar outra coisa? Não há nada disso? E existe proximidade com o sexo oposto? Se você não quiser abordar isso, então criará uma sociedade doentia, uma sociedade muito doentia que infelizmente está encontrando expressão de formas violentas em nossa sociedade, porque não abordamos as necessidades fundamentais de um ser humano. A primeira coisa é a nutrição. Se cuidamos da alimentação, você deve entender que a alimentação é sobrevivência. Uma vez que a sobrevivência tenha sido resolvida, naturalmente a espécie, isso nem é individual, a espécie que você anseia pela reprodução, é assim que ela foi construída, ela está ansiando pela reprodução porque isto é a sobrevivência da espécie. Se as pessoas não se reproduzirem, não haverá raça humana, não é? Então, seu corpo e sua mente pregam muitos truques, como quando você olha para alguém e, de repente, você acha que aquela é a pessoa mais bonita, de repente você acha que é a mais fantástica. Nós descobriremos isso mais tarde, muitas coisas, mas inicialmente, tudo está enevoado. Veja, estou lhe dizendo. Digamos que você tenha entre 10 a 12 anos de idade, você olha para as pessoas, elas são bem normais. De repente você fez 14. Cada pequena curvinha no corpo de alguém é um mundo por si só. Simplesmente porque os seus hormônios começam a influenciar tudo. De certa forma, sua inteligência é sequestrada por seus hormônios. Agora, isto não é para ser julgado como bom ou ruim, isto é um processo natural. Pode haver algumas pessoas que vão para além disso. É fantástico para elas, se puderem ir além disso. Elas não são compulsivas com isso, elas foram para além disso. Fantástico para aquela pessoa, mas se você espera que a sociedade inteira vá além, você é apenas estúpido. Tal coisa não acontece. Então, definitivamente, o debate sobre quando e como a sexualidade deve acontecer tem que existir. Mas hoje, ainda temos um certo aspecto cultural em nós, que somos um grupo emotivo. Nós ainda somos um grupo emotivo. As pessoas sofrem imensamente quando as coisas acontecem sem as emoções necessárias. Muitas pessoas, pelo menos. Pode haver algumas pessoas que estão acima disso, mas muitas pessoas sofrem. Então, para nosso país, para nossa sociedade, como lidar com isso sem causar uma grande disrupção na estrutura da sociedade? Isso é algo que devemos discutir. Você deve pesquisar sobre isso, como fazê-lo. Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. Não crie expectativas, não existirão decepções. É como eu jogo uma pedra para cima,
Sadhguru, eu joguei uma pedra para cima, por que ela caiu na minha cabeça? Bem, neste planeta é assim que funciona. Se você não quiser que funcione assim, você deve sair dessa atmosfera e jogar a pedra para cima, ela continuará seguindo para cima. É assim que funciona aqui. Se você jogá-la para cima, ela cairá na sua cabeça? Não? Você é como quem joga paciência, sabe? Sim, isto é o mesmo que jogar paciência. É só porque você é igual a uma pessoa que quer dirigir nas ruas de Mumbai sem saber nada sobre o veículo que dirige. Você não sabe como dirigir, mas entra num carro ou sobe em uma moto e tenta dirigir. A moto não irá cooperar em nada, você cairá logo no começo. O carro é um pouco mais fácil, qualquer um pode fazê-lo andar, sabe? Por causa das 4 rodas. Então, se você dirige, aí você diz, Sadhguru, eu estou dirigindo, mas tenho muito medo, o que fazer? E pessoas estão morrendo na rua, o que fazer? Bem, é isso que vai acontecer. Então, se você quiser dirigir, você dedica um certo tempo aprendendo a dirigir, antes de pegar a estrada, não é? Este também é assim. Antes de você começar a sua vida, você deve dedicar algum tempo aprendendo algumas coisas sobre esta máquina, não é? Este corpo, esta mente, como usá-los, de que maneira funcionam melhor. Não deveríamos dedicar algum tempo? Agora você simplesmente se joga na vida e eu criei expectativas e me decepcionei, obviamente fora da realidade, não é? Então, se eu não criar expectativas, talvez eu não vá fazer nada. Isso não é verdade. De qualquer forma, você está fazendo algo, não é? Até mesmo as abelhas, os pássaros, as formigas e os elefantes estão fazendo alguma coisa, não é? O que quer que eles saibam fazer, eles não estão fazendo? Então, isso é tudo o que você pode fazer também. Aquilo que você pode fazer, você pode fazer. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Portanto, nós lhe ensinamos Isha Yoga para remover todas as outras bobagens, entende? Se você conseguir olhar para tudo à sua volta da mesma maneira, tudo o que você puder fazer, você fará. O que você não pode fazer, você não fará. Qual é o problema? É assim que toda a existência está funcionando, não é assim? Se você pedir a este planeta para girar ao contrário, ele conseguirá fazer isso? Portanto, nem mesmo a Mãe Terra consegue, então qual é o problema? Você é apenas um pedaço, não é? A Terra está girando desse jeito. Se você disser gire desse jeito amanhã de manhã, ela consegue girar? Não. Portanto, qual é o problema? Você só pode fazer o que você pode fazer. Então, uma vez que você enxerga isso, toda a sua vida estará focada em como aperfeiçoar a sua habilidade de fazer, sem perder seu tempo com expectativas tolas. A vida irá acontecer do jeito que for, não porque você deseja. Ela acontecerá porque você estará capacitado de uma certa maneira. Em vez de se capacitar, você está desperdiçando seu tempo com expectativas tolas sobre si mesmo. Portanto, em vez de usar seu tempo criando expectativas fantasiosas, use seu tempo capacitando este aqui. Aquilo do que você for capaz, isso será tudo o que você fará, não é? Você pode fazer algo mais? Será que alguém pode fazer algo além daquilo que é capaz? Não. É só que a sua capacidade pode ser expandida. Sem expandir a sua capacidade de realizar, você estará construindo expectativas. Isso está fundamentalmente errado, não é? Não? Está fundamentalmente errado, não é mesmo? Agora eu quero correr 100 metros em 7 segundos. Você não deveria pensar nisso? Você deveria apenas trabalhar suas pernas e seus pulmões e simplesmente correr? Talvez, quem sabe, você correrá em 6 segundos, quem sabe? Por que você está preocupado com o tempo? Prepare as suas pernas para a condição mais potente que você conseguir e apenas corra.
Só pela simples alegria disso. Nós não sabemos qual será o tempo. 21 minutos? Portanto, não desperdice a sua vida criando expectativas, porque essas expectativas nem mesmo são suas. Você está olhando para o seu vizinho e criando expectativas para si mesmo. Essa é uma maneira muito tola de construir sua vida, porque as suas expectativas nem mesmo são suas, não é? Eu estou lhe dizendo, a mente humana é de tal forma, digamos que em Mumbai todos tivessem apenas uma perna. Você, na verdade, tinha duas, mas todos tinham apenas uma. Eles todos andavam pulando. Você também fará isso, apesar de você ter duas, porque você cria as suas expectativas olhando para as pessoas à sua volta. Portanto, não há necessidade de qualquer expectativa, apenas capacite a si mesmo. Seja o que for que a situação permitir, nós faremos. Isso é tudo o que você precisa fazer. Estruturar seu corpo e sua mente de tal maneira que você possa usá-los até a sua capacidade máxima. Portanto, quaisquer que sejam as situações que surjam diante de você, haja de acordo com elas, não de maneira fantasiosa que você gostaria. Sabe, demos início recentemente a uma forma totalmente diferente de educação no Isha, chamada Samskriti. Elas não recebem educação formal, elas estão aprendendo somente yoga, música clássica indiana, dança clássica indiana, sânscrito, inglês e artes marciais, nada mais. Essas crianças não sabem nada, mas você vem e olha para elas. Totalmente assim, porque estamos apenas lhes ensinando a usar o corpo e a mente até a sua capacidade máxima. Vocês verão, quando elas fizerem 18 anos, elas serão criaturas fenomenais. Porque o seu sucesso neste mundo é apenas isso. O mundo físico, o sucesso é apenas isso. Quão efetivamente você consegue usar o seu corpo físico e a sua mente. Isso é tudo que o seu sucesso é, não é? Isso é tudo o que é, não é? Você precisa de um pouco de conhecimento. O maldito conhecimento está tudo na internet, você não tem que mantê-lo na sua cabeça. Está tudo na internet. A menos que você queira fazer algum tipo específico de atividade para a qual você adquire algum conhecimento, você pode fazer, mas isso também, eu diria, todo o sistema educacional que hoje acontece em pouco mais de 20 anos, pode ser comprimido para 5, 6 anos, se as pessoas forem de uma certa capacidade mental. E todo ser humano, quase todo ser humano, exceto aqueles que estão prejudicados de alguma maneira, quase todo ser humano é capaz disso. Se você apenas tirar as expectativas tolas, que são um fator paralisante, porque a sua expectativa é, se alguém está fazendo isso, você quer ir um passo a mais, mesmo que isso seja um padrão de deficiência, você não sai por aí criando expectativas, você apenas trabalha sobre a edificação do seu corpo e da sua mente para capacitar a si mesmo, para que você possa usá-lo na sua máxima extensão. Nós não sabemos como você irá usá-los. O que você faz neste mundo deve ser relevante para a situação na qual você existe, não é? A ação é sempre sobre a situação, não sobre você. Essa única coisa, se você entender, então não existirá expectativa, simplesmente você faz o que é preciso. Em uma dada situação, você simplesmente faz o que é preciso, isso é tudo. Se você está situado em Mumbai, você aprende sobre bolsa de valores. Se você está situado em Kanyakumari, você aprende a pescar. Isso você também faz bem, aquilo você também faz bem, isso é tudo onde quer que você esteja, isso é tudo o que há, não é? Love is not an instrument
O amor não é um instrumento de conveniência, é um processo de autoaniquilação. Você está pronto para, de alguma forma, se desmoronar? Sabe, cair de amores significa que algo de você tem que cair. Portanto, precisamos entender isso. Se algo maior que você mesmo precisa acontecer com você, aquilo que você fez de si próprio, ou seja, a sua criação, deve desmoronar. Só então, algo da criação do Criador lhe tocará. Estar apaixonado significa apenas isso, que não se trata de seu pensamento e de sua emoção. Uma dimensão além de você se tornou uma parte de você. Se ela amadurecer, torna-se devoção. Se ela amadurecer ainda mais, leva à dissolução. Então, que você seja abençoado com essa possibilidade de que algo além de você lhe aconteça. A vida é um fenômeno fabuloso para aquele que sabe como conduzi-la. Aquele que sabe surfar uma onda pode ver o quão fantástica e fabulosa ela é. Aquele que não aprendeu a surfar será esmagado por ela, ameaçado por ela. Para um surfista muito bom, o seu sonho seria um tsunami. O que todo mundo acredita ser um grande perigo, ele iria gostar de surfar aquilo. Portanto, é só uma questão de habilidade e competência. É disso que se trata o sadhana espiritual. A espiritualidade não é uma deficiência, é um tremendo empoderamento. Se você fizer a quantidade certa de trabalho consigo mesmo, você poderá surfar qualquer onda da vida, seja qual for a forma em que ela venha. É o meu desejo e minha bênção que cada um de vocês se torne surfista de ondas, seja o que for que a vida atire em você. Você deve ser capaz de conduzi-la e conhecer a alegria de viver, pois esse é um período de tempo limitado. A raiva não é uma ação, é apenas uma reação. Em um estado de reação, você está naturalmente em um estado de escravidão. Nós precisamos entender isso. Quando algo que não é o mais profundo do seu ser determina o que você faz e como você é, isso é escravidão? Bem, a raiva é uma forma garantida de estar escravizado, mas muitas pessoas acham que a raiva é um tipo de empoderamento. Sim, se você tiver burros ao seu redor, você talvez tenha obtido alguns resultados com a raiva, mas se você fizer isso todos os dias, depois de algum tempo, ninguém ficará à sua volta. Quem você é inteiramente criação sua. Então, pelo menos, a maneira como você é deveria ser como você gostaria. Se você não é nem mesmo como você gostaria, por que o resto do mundo deveria suportar você? Essa única coisa você deve fazer. Essa é uma responsabilidade fundamental. E isso é algo que você merece, que você deveria ser como você gostaria. Isso significa que, pelo menos quando você está sozinho, você está bem. Quando nós lidamos com o mundo, existem muitos desafios, mas pelo menos quando você estiver sozinho, você tem que ser um acontecimento maravilhoso. Isso é algo que você precisa fazer. É isso que significa o processo espiritual, que você se tornou como você gostaria. Bem, algumas pessoas vão gostar de você, outras pessoas não vão gostar de você. Mas se você não for do jeito que você gostaria, então qual é o sentido? Isso é o que karma significa, que a sua vida é criação sua. Faça com que isso aconteça, que a sua vida seja uma experiência agradável para você mesmo. Assim que isso acontecer, você verá que de alguma forma todos gostarão de você. Sempre existirão algumas pessoas que não gostam de nada. Tudo bem, é da liberdade delas fazerem isso. Porém, o mais importante é que você está acontecendo da maneira que você quer ser. Vamos fazer acontecer. Engenharia interior, eu estou lhe dizendo. Você tem que se engenhar da maneira que você quer. Do contrário, qual é o sentido de viver aqui?
Entre de braços abertos no maravilhoso universo da yoga, onde a transformação pessoal é possível. Se deseja aprimorar sua saúde, conquistar a paz interior ou se reconectar com seu eu mais profundo, o curso de Yoga Sadhguru é o caminho certo para você. Não perca mais tempo, clique agora no link da descrição deste vídeo e descubra mais. A realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual, isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local da sua experiência é dentro de você. Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar isto aqui, você está tentando consertar tudo à sua volta. Foi um prazer ouvir você, inacreditável. Mas a minha pergunta é, o que eu posso fazer para adquirir a sua clareza? Para falar bem a verdade, sendo muito franca, pouquíssimas pessoas, sabe, são como você. Eu tenho certeza que você já ouviu isso antes. Portanto, o que faz você ser tão seguro de si e tão sincero, honesto, verdadeiro, com essa clareza de expressão? O problema com o ser humano neste exato momento é esse. Nós criamos um mundo, criamos sistemas educacionais que nos fazem acreditar que os seres humanos são essencialmente errados, ou que a criação está errada, ou a fonte da criação ou o Criador estão errados, e você vai consertar isso. Isso é uma ideia distorcida. Em vez de prestar atenção na vida, estamos criando filosofias e mais filosofias. Filosofias são explicações fantásticas para o que não se pode explicar. Se você quiser conhecer a vida, você deve prestar atenção na vida, não é? Agora, você concorda comigo, senhora, que este mecanismo humano é a máquina mais sofisticada do planeta? Você concorda comigo? Você é médica? Sim. Sim. Então, isto aqui é uma máquina muito complexa, isto aqui é o supercomputador, certo? Eu lhe pergunto, você se deu ao trabalho de ler o manual do usuário? Se você entendesse como isto aqui funciona, você saberia como usá-lo, mesmo se você pegar algo simples como um celular. Quanto mais você sabe sobre ele, melhor você vai utilizá-lo, não é mesmo? Você certamente, vindo da Índia, você certamente foi bombardeada com essas coisas de realização espiritual, de autorrealização. Vou colocar em termos muito simples. O que autorrealização significa é... Antes de tudo, o que a palavra realização espiritual significa? Realização espiritual não é uma conquista, não é um feito, é apenas realização espiritual. Isto é, algo que sempre esteve aqui, mas você só conseguiu enxergar agora. Isso quer dizer que você foi estúpido a vida inteira. Só agora você viu isso. Você não inventou algo novo. Você não escalou uma montanha. Não, você apenas viu a coisa mais óbvia que sempre esteve aqui. Você se deu conta disso. Então, realização espiritual significa
Você se deu conta do quão tolo você foi, tudo estava bem aqui na sua frente e você não tinha percebido. Então, existem várias formas, claro, a maioria de vocês sendo de origem indiana, eu não li isso, preciso admitir que nunca li o Gita, pois isso nunca me ocorreu. Desculpem, sei que isso é um choque, mas você sabe, vivendo na Índia, essas coisas estão sempre flutuando pelo ar e a gente sabe muitas partes dele, mas nunca o estudei em nenhum sentido. Então, em dado momento, quando Arjuna perguntou qual é a natureza dessa verdade de que você está falando, onde ela está, e Krishna riu e disse, a maior verdade sobre sua vida é a ponta do seu nariz. Agora, há muitas escolas de yoga que focam intensamente na ponta do nariz. Por favor, tente fazer isso por 2 minutos, você vai ficar com dor de cabeça. Você não se iluminará. O que ele quis dizer é a coisa mais óbvia. É a coisa mais óbvia, mas agora o problema é que todos os instrumentos de percepção que você tem estão voltados para o exterior, mas o local de sua experiência é dentro de você. O local fundamental de sua experiência é dentro de você, mas todos os instrumentos de percepção estão voltados para o exterior. Então, como devo fazer isso? Você deve entender que qualquer coisa além da sobrevivência, se tiver que entrar na sua vida, algum esforço é necessário. Digamos que, quando criança, você foi deixado numa floresta sem nenhum contato humano. Se algo comestível aparecesse na sua frente, você tentaria primeiro com a sua orelha, depois com as suas narinas e por acaso acharia sua boca? Seria assim? Você simplesmente saberia onde colocar, não é? Então, o que estou dizendo é que tudo que é necessário para a sobrevivência já veio com você. Você nasce com isso. Os 5 sentidos cuidam disso. Mas se você quiser conhecer algo mais, você deve se esforçar. Por exemplo, você se lembra de quando tinha 3, 4 ou 5 anos de idade e teve que aprender a escrever, e aquela droga de A, como era complicado. E ainda por cima havia 2 tipos. Você teve que escrever 100 vezes para entender, não é? Mas hoje, de olhos fechados, você consegue escrever. Se esse esforço não tivesse sido feito, hoje você saberia escrever? Hoje você conheceria a língua? Então, qualquer coisa além da sobrevivência precisa de esforço. Sem o esforço necessário, não vai acontecer. Existem formas de perceber a interioridade de quem você é, mas, infelizmente, não houve esforço. Agora, nós fizemos essa tecnologia tão simples, quase como a ciência física. A mais B é igual a isso. Ou, com 2 partes de hidrogênio e 1 de oxigênio, surgirá água. Se um grande cientista juntar isso, surgirá água. Um idiota junta isso, surgirá água. Então fizemos todo o Yoga Sutras assim, para que, se você fizer isso, isso e isso acontecerá com você. Simples assim, e tudo o que peço geralmente das pessoas é cerca de 30 a 32 horas de tempo concentrado para desenvolver um instrumento com o qual possam se voltar para dentro. 30 horas é muito. Estou dizendo, se você não consegue dedicar nem um pouco de tempo para saber o que é isto aqui, isso significa que sua existência deve ser mesmo sem valor? Se isto aqui vale a pena, você deve prestar atenção a isto aqui, não é? Se você quer conhecer a vida. Isto aqui é vida, não é? Quando eu digo a palavra vida, talvez você pense na sua profissão, na sua família, no seu carro, na sua casa. Não, tudo isso são acessórios. Isto aqui é vida, não é mesmo? Mas nenhuma atenção lhe foi dada. A sua ideia de consertar a vida é consertar todo tipo de coisa. Isso aconteceu um dia. Shankaran Pillai estava indo para casa. Não, eu não terminei. Shankaran Pillai estava indo para casa. São 7:30 da noite.
As regras em casa, as regras da esposa dele são: às 8 horas ele deve estar em casa. São apenas 7h30, ele pensa que ainda tem tempo. Vou apenas tomar uma rapidinho e ir. Ele entrou num bar local. Ele tomou uma bebida rápida e uma bebida rápida e outra e outra e outra. Então olhou as horas. Eram 2 horas da manhã. Você sabe, pessoas que bebem são como yogis, elas se tornam atemporais. Existe uma certa correlação. Já estava tarde e ele desceu da banqueta do bar e tentou andar. É um mundo tão injusto. Um homem tem que andar sobre um planeta redondo e, como se isso não fosse suficiente, ele gira. Você percebe que o planeta é redondo e está girando apenas quando tomou alguns goles a mais ou quando tem umas gotas a menos entre seus 2 ouvidos. Ou você está bêbado ou está com vertigem. Aí você percebe que o planeta é redondo e está girando. Caso contrário, você pensa que ele é plano e vai em frente numa boa. Então, com grande dificuldade, ele foi andando torto, tentando encontrar o caminho de casa. Passando por um jardim, ele tropeçou e caiu de cara numa roseira. Seu rosto ficou todo machucado. Mas, de alguma forma, ele conseguiu chegar em casa. E você sabe, os buracos da fechadura são muito pequenos. Ele levou 20 minutos para encontrá-lo. Então, conseguiu subir para o quarto e... aí ele entrou no banheiro e se viu no espelho. Seu rosto estava um desastre. Então, ele abriu o armário de remédios, pegou medicamentos curativos, band-aids, se ajeitou e lentamente se arrastou até a cama. Por sorte, a esposa tem um sono pesado. Ele dormiu. Às 8 da manhã, a esposa pegou um balde de água fria e jogou nele. Ele acordou ensopado e disse: "Por que você fez isso? Hoje é domingo." Ela disse: "Seu idiota, de novo bebendo." Ele disse: "Querida, 6 meses atrás eu lhe prometi e desde então não bebi uma gota sequer." Ela o pegou pela camisa e o levou até o banheiro e mostrou. Os curativos estavam no espelho. Por quê? Porque as pessoas perderam a clareza. As pessoas perderam a clareza apenas por conta disso, que se tem qualquer sofrimento neste aqui, elas acreditam que aquele ali deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Se alguma outra coisa acontece, aquele outro deve ser consertado. Rezar todo dia pela manhã significa o quê? Você está tentando consertar Deus? Sim. Você está tentando consertar Deus, não é? Então, dia após dia, para tudo que acontece dentro de você, em vez de consertar este aqui, você está tentando consertar tudo ao seu redor. Não tenho dúvidas de que você ficará confuso. Nós consertamos suficientemente o mundo, pelo menos nesta parte do mundo. Se você consertar mais, não haverá mais planeta. Mas as pessoas estão explodindo de êxtase? Não. Então, a clareza se perdeu apenas por conta disso. Se você entender, se a vida realmente precisa se tornar bonita para você, este aqui deve ser consertado. Se você entender apenas isso, a clareza surgirá dentro de você. Super-homem, super-mulher, Homem-Aranha. Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Isso é uma grande virtude, não pense que é um problema. Namaskaram, Sadhguru. Você poderia falar sobre o duvidar de si mesmo e como se pode extinguir isso? É bom duvidar de si mesmo?
Eu sei que todo mundo está lhe dizendo, acredite em si mesmo, acredite em si mesmo. Eu diria, por favor, duvide de si mesmo. Se algo der errado, você sempre observe, pois pode ter sido você. Primeiro, é o que eu tenho te ensinado todo esse tempo. O que quer que esteja dando certo ou errado na sua vida, a primeira coisa é ver. Talvez fui eu quem causou isso? Olhe com atenção, se não foi você, daí então olharemos para os outros. Em vez de duvidar dos outros à sua volta, é melhor duvidar de si mesmo. Talvez você não tenha feito aquilo direito. Mas isso não está me permitindo. Não, você vai andar com mais sensatez. Os então chamados idiotas confiantes estão pisando em tudo e em todos e seguindo. Um pouco de dúvida vai te trazer um pouco de bom senso. Você caminhará um pouco mais gentilmente sobre este planeta. Acreditar muito em si mesmo ou ter qualquer tipo de crença lhe trará confiança sem clareza, o que é uma coisa destrutiva. O mundo, o nível de degradação que ocorreu a este planeta e a vida ao nosso redor, tudo foi por causa de confiança sem clareza. Se você tivesse um pouco de dúvida sobre aquilo que está fazendo, você pensaria 10 vezes antes de fazer alguma coisa, não é? E este seria um mundo sensato. Eu quero que todos tenham um pouco de dúvida sobre si mesmos. Por favor, não pense que você é sempre perfeito e super-humano ou algo assim. Os seres super-humanos devem sumir. Nós precisamos somente de seres humanos neste planeta. Eles nem mesmo sabem como vestir a roupa de baixo. Nós não gostamos desse tipo de gente. Todos esses super-heróis, eu acho que quase todos eles são originários da Califórnia, não são? Estou correto? Hã? Super-Homem, Super-Mulher, Homem-Aranha, todos nasceram na Califórnia? Um usa uma cueca por cima do... seja qual for o traje. O outro usa um cinto sobre a cueca. O outro coloca ela na cabeça. E por isso eles são super? Não. Nós queremos seres humanos normais e sensatos. Não queremos seres super-humanos. Porque eles sempre fizeram coisas estúpidas. Pessoas que pensam que são super sempre fizeram coisas estúpidas, idiotas e prejudiciais à vida. Nós queremos seres humanos sensíveis, normais e alegres. Nós podemos ter uma vida bonita aqui. E seres humanos normais devem sempre duvidar de tudo que eles estão fazendo, porque você não tem uma visão completa da existência. Você só vê a existência em pequenos pedaços, sempre. Com pequenos pedaços, se você tiver muita confiança, você é uma criatura perigosa. Com pequenos pedaços, nós sabemos como fazer pequenas coisas. Não sabemos como conduzir toda a existência, certo? É melhor estar em dúvida a respeito de si mesmo. É uma grande virtude, não pense que é um problema. Não olhe para os idiotas superconfiantes que estão pisoteando este planeta e pense que você quer ser como eles. Não, é bom duvidar. Sim, a dúvida é boa. A dúvida significa que você está procurando pela verdade. Não transforme sua dúvida em suspeita. Suspeitar é uma doença. Alguma coisa deve estar errada, isso é suspeita. Alguma coisa pode estar errada, isso tudo bem. Tudo bem. Isso o mantém alerta, atento, consciente, sempre na ponta dos pés, não no seu traseiro. Sim. É uma boa maneira de ser.